Bom, como eu só uso uma tela aqui, não uso duas telas para apresentação, eu vou, à medida que eu estiver apresentando aqui, se tiver algum probleminha de áudio, ou se vocês quiserem interromper para fazer alguma pergunta, qualquer questão, vocês podem ficar à vontade. Que agora eu vou ficar direto aqui na tela do PowerPoint. Combinado. Qualquer coisa a gente avisa. Tá certo. Confirma para mim, por favor, se apareceu a tela cheia para vocês. Apareceu sim. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Como a professora Vera me apresentou, me chamo Alessio, sou professor vinculado à Unidade Acadêmica de Estudos Geográficos e aos cursos tanto de graduação quanto pós-graduação e de geografia. E atuo mais nessa área de geotecnologias, com mais foco em sensoriamento remoto. Rapidamente, aqui de início, só uma questão conceitual mesmo. Tá demorando um pouco a passar aqui os meus slides, mas vamos lá. A gente entende como geotecnologia um conjunto, né, de tecnologias que são utilizadas tanto para coleta, processamento, análise e oferta de informações, sempre com a referência geográfica, né? Então, sempre com um atributo locacional. E essas tecnologias, elas são compostas por três grupos, né, principais, que é o hardware, que é equipamento, né, são os equipamentos, o software, né, o próprio nome vocês já devem estar acostumados, né, são os programas, os sistemas de informação, e o que eu deixo em negrito aqui para destacar, que é o people, né, que é quem está utilizando esses sistemas, né, é o técnico, é o operador. Tem vários cursos de geotecnologia, geoprocessamento online, no YouTube vocês encontram um monte de videoaula. Então, hoje, essa tecnologia está muito acessível, né? Quem tem um conhecimento básico de informática consegue utilizar, pelo menos, as funções principais aí desses softwares. Mas a grande diferença, né, é o processo de formação e é saber o que eu vou fazer com aquela grande quantidade de informações que está ali à minha disposição. Né? Então, são poderosas ferramentas, principalmente para tomada de decisão. Então, a gente sempre enfoca a questão do planejamento e do uso dessas ferramentas para planejamento de atividades. Então, nesse pacote aí de geotecnologias, a gente destaca o Sistema de Informação Geográfica, que é mais popularmente conhecido como SIG, né? Ferramenta de cartografia digital, um exemplo aí é o AutoCAD, que é um programa específico de cartografia digital, né, de desenho técnico. O sensoriamento remoto, que é o que eu vou focar mais a minha fala hoje, daqui a pouco. Os sistemas de posicionamento global, que popularmente vocês conhecem aí como GPS, né? O termo correto, na verdade, é GNSS, eu vou falar daqui a pouquinho, mas todo mundo conhece como GPS. E a topografia, eu acredito aí que seja mais próximo para vocês, que nos cursos da área de ciências agrárias, não sei se todos têm topografia, mas eu sei que a maioria tem, pelo menos, aí uma noção de topografia, que eu acho que é um pouco mais próximo para vocês. E o outro termo que a gente utiliza bastante é o de geoinformação. Tanto é que o laboratório que eu já coordenei, que hoje faço parte na universidade, é o laboratório de geoinformação, que para quem precisar, ele fica lá no prédio multiusuário, no Jatobá, nós temos lá um espaço do laboratório de geoinformação. E trabalhar com geoinformação significa utilizar computadores, né, como instrumentos de representação de dados espacialmente referenciados. Então, a geoinformação ela é considerada como uma ciência e ela dedica ao estudo e implementação de diferentes formas de representação computacional do espaço geográfico. Entre as aplicações, então, aí vocês vão encontrar uma grande gama de áreas que trabalham com a área de geoinformação. Então, cadastro urbano e cadastro rural, aquele processo do cadastro ambiental rural mesmo, ele tem todo um sistema que é fundamentado em sistema de informação. Ele tem ali uma imagem de fundo, onde vocês lançam alguns dados de cadastro de propriedade. Então, a forma que o cadastro ambiental rural foi pensado, ela é baseada em alguns conceitos de geoinformação.
análise, planejamento e gestão ambiental, obras de saneamento, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, educação, agronegócio, fiscalização, identificação de desmatamento e queimadas, previsão do tempo, mudanças ambientais e entre outras aplicações. A base disso tudo, né, que a gente chama de geotecnologia e geoinformação, e tanto a base quanto a ponta final desse processo, ela está na cartografia, que é considerada também uma ciência, mas também um tipo de representação artística, porque ela trabalha com símbolos, né, com cores, com temas, de expressar ou representar, por meio de mapas e cartas, o conhecimento da superfície terrestre. Então, a geração de um produto final, ali, um mapa, ou uma carta, ou uma planta, na verdade, ela é uma ponta de um processo, né, que vem aí com várias etapas que eu vou mostrar para vocês aqui, de análise de imagem de satélite, ou de foto aérea, ou de outras cartografias de base, levantamento de campo. Então, tem uma série de conhecimentos, né, que são utilizados em conjunto para chegar nessa expressão ou nessa representação final, que é a cartografia. O geoprocessamento, por sua vez, né, é um conjunto de técnicas, de ferramentas que vão envolver tanto softwares quanto procedimentos para organização de banco de dados, cartografia digital, processamento digital de imagens e o sistema de informação geográfica propriamente dito. Então, muitas vezes, às vezes é confundido, né, a questão do geoprocessamento com o sistema de informação geográfica. O sistema de informação geográfica é uma etapa de todo esse procedimento que a gente chama de geoprocessamento. Né? Geralmente está ali focado num software com entrada, manipulação, análise de dados, mas existem outras ferramentas que estão dentro desse pacote, e uma das principais delas, né, que vai depender muito do técnico, do intérprete, quem está ali coletando e organizando dados, está aqui, ó, o gerenciador do banco de dados. Um bom e bem estruturado banco de dados, seja de um município ou de uma propriedade rural, né, independente da escala, é o principal, né, para toda a organização e para todo o processo de mapeamento que a gente vai ver um pouco aqui na noite de hoje. Bom, com relação aos sistemas de informação geográfica, os SIGs, o SIG ele é uma base de dados digital de propósito espacial, onde um sistema de coordenadas espaciais é o meio primário de referência. Então, tudo está relacionado com a questão da geolocalização. Então, esses sistemas permitem entrada de dados, isso pode ser a partir de mapa, fotografia aérea, imagem de satélite, levantamento de campo, ou qualquer outra fonte. Procedimentos para armazenamento, recuperação e busca de dados, transformação, análise e modelagem, né, incluindo a questão da estatística espacial, e comunicação de dados, geralmente é feita através de mapas, relatórios e planos. Esses sistemas de informação geralmente são relacionados a outras aplicações de banco de dados, né, mas com uma diferença: toda informação em um sistema de informação geográfica, ela é vinculada a um sistema de referência espacial. Então, esse aqui é o diferencial quando a gente fala em SIG, ou em geoprocessamento, ou em geoinformação. O SIG, ele integra tecnologia, então vocês vão observar, né, que é um conjunto. Hoje nós estamos discutindo muito a questão do uso de drone, né, na agropecuária, então o drone seria uma das tecnologias integradas. Nós temos aplicativos que vocês podem usar em smartphone, temos softwares mais robustos, equipamentos de topografia, então são tecnologias, né, as geotecnologias que são integradas, e essa integração acontece no sistema de informação também. E o principal ponto, que é o SIG serve para tomada de decisão. Entre os principais sistemas de informação geográfica que nós temos hoje no mercado, né, talvez vocês já tenham visto um ou outro nome desse aqui, né, o Spring, por exemplo, é um software nacional, foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE,
né, em conjunto com o TerraView, são programas gratuitos que estão aí à disposição para acesso. O ArcGIS, eu acho que ele é o mais conhecido em todo o mundo e um dos mais completos e mais utilizados também, só que ele é um programa pago, né? Vocês precisam adquirir a licença de uso, tem a licença anual, a licença permanente, e isso vai variando os valores, né? E para a universidade, geralmente tem a licença educacional, estudante e instituição, mas quando vocês vão para o mercado de trabalho, ou quando vão inserir essa tecnologia numa propriedade rural, né, ou numa empresa, né, o preço talvez acaba não compensando, depende muito do que vocês vão utilizar. Como alternativa, tem o Quantum GIS, muito conhecido aí como QGIS, que faz boa parte das funções que o ArcGIS desempenha, só que ele é gratuito. Então, vocês conseguem fazer o download dele na plataforma própria lá do Quantum GIS, né, e instalar em qualquer computador, desde que tenha ali configuração mínima para uso de geoprocessamento. O ENVI e o ERDAS são programas específicos de processamento digital de imagens, também são de licença paga. O GVSIG, ele é semelhante ao Quantum GIS, também é gratuito, ele é espanhol. E tem o IDRIS e o Surfer, que são muito utilizados dentro da universidade, mas são mais desconhecidos aí do grande público, que fazem mais ou menos mesmo papel dos outros que eu nomeei aqui para vocês, né? Só que eles têm uma interface um pouco mais complicada de trabalhar. Tanto o Spring quanto o IDRIS e o Surfer, eles vão pedir, né, uma especialização um pouco maior do técnico, de quem está trabalhando com esses softwares. E eu chego aqui no sensoriamento remoto, que é o que eu vou conversar mais com vocês aqui hoje. Sensoriamento remoto, né, o próprio nome, o que seria um controle remoto da TV, né? A gente muda de canal sem contato direto com a televisão, né? Então, a distância. Então, o sensoriamento remoto, ele é uma tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície terrestre por meio da captação e do registro da energia refletida ou emitida pela superfície. O termo sensoriamento remoto vai referir, né, à obtenção de dados, remoto, que significa distância, e é utilizado porque essa obtenção é feita à distância. Esses sensores, né, eles, na maioria das vezes, estão a bordo de satélites, né, que estão em órbita no entorno aí do planeta Terra. Aí tem diferentes tipos de satélite, de sensor, tipos de órbita, né, e eu não vou entrar muito dentro disso aqui, porque só isso dá uma disciplina de 64 horas da graduação de geografia. Então, não vou entrar muito nesses detalhes, mas vocês encontram muito material sobre sensoriamento remoto aí, para quem quiser aprofundar depois. Funciona basicamente assim, né? Nós temos a nossa principal fonte de energia, que é a radiação solar. Essa energia incidente, ela passa por alguns processos, tanto na atmosfera quanto na superfície, né? Espalhamento na atmosfera, principalmente espalhamento. E quando ela chega na superfície terrestre, tem aí os processos de reflexão, transmissão e absorção, que lembram lá das leis da radiação, lá na física, né? Então, o que é importante para o sensor a bordo dos satélites são essas duas frações, a energia refletida pela superfície e a energia emitida pela superfície, que geralmente é o calor, né, dessa transformação da energia incidente em calor. Basicamente isso, assim, bem a grosso modo. Então, tem estações de recepção das imagens, e nessas estações de recepção são processadas as imagens de satélite. E isso aqui abre uma grande gama de possibilidade de aplicação em estudos, né? Eu vou mostrar aqui depois para vocês alguns exemplos, mas pela taxa de reflexão em uma lavoura de soja ou numa pastagem, eu sei indicar, né, se ali tá tendo algum processo de déficit hídrico, ou se tem algum ataque específico por determinada praga, né? Isso pode auxiliar em vários outros processos
dentro da administração numa propriedade. A gente vai falar isso com mais cuidado daqui a pouco. Então, entre as contribuições do sensoriamento remoto na agropecuária, aqui eu destaquei alguns, né? Eu utilizei bastante como base nessa apresentação esse livro aqui, que é o Sensoriamento Remoto em Agricultura, da Oficina de Textos, do Fromage e da Ieda Sanches, que são do INPE, mas que são agrônomos formados na Exalc. É um livro muito interessante para quem trabalha com essa área de sensoriamento remoto na agricultura. E depois eu vou passar para vocês aqui o link de alguns materiais gratuitos da Embrapa, né, nessa área de geotecnologia e de sensoriamento remoto na agricultura também. Então, para citar alguns, estimativa de biomassa e de produtividade, então o sensoriamento remoto permite que isso seja feito, tanto na escala de algumas propriedades, quanto de um município ou de um estado, né, eu consigo fazer uma estimativa de biomassa para todo o estado de Goiás, se eu quiser, por sensoriamento remoto, né, então, assim, ele permite trabalhar com grandes áreas e com grande volume de dados, informações sobre áreas plantadas com culturas agrícolas, mapeamento de distúrbios e estresses, avaliações de eventos climáticos desastrosos, por exemplo, secas, né, identificação de padrões de plantio e sistemas de produção, provisão de informações para seguros agrícolas, identificação de áreas com gap de produtividade, mapeamento de desenvolvimento fenológico de culturas, organização de documentação de propriedades rurais e associado a outras tecnologias, né, então georreferenciamento, construção de curvas de nível, tem imagens de radar, né, radar é um pouco diferente de satélite. Satélite a gente chama de sensor passivo, porque ele utiliza radiação solar como fonte de energia, e o radar é um sensor ativo, porque ele emite ondas, né, geralmente micro-ondas e ondas de rádio, e ele tem algumas respostas com mapeamento da superfície. E tem alguns radares específicos de relevo. Então, pela imagem de radar, você consegue estimar, até com uma precisão interessante, né, questão de curvas de nível. É lógico que isso não substitui aquele levantamento de campo, né, que você precisa de uma escala mais detalhada, mas ele dá uma noção geral também de áreas onde tem escoamento superficial de água, né, da água da chuva, enfim. Os radares, eles têm ajudado bastante nesse sentido. Entre os sistemas sensores mais conhecidos, nós temos alguns que são gratuitos, Landsat, Cybers. O Cybers, ele é um convênio Brasil-China, por meio do INPE, para a obtenção de imagens de satélite, e tem atualmente imagens de alta qualidade, né, você consegue chegar em um produto final de 5 metros, que para um satélite gratuito é muito bom. Sentinel, Resorsat, Terra Aqua. O SRTM, ele é um radar, eu coloquei ele aqui junto como exemplo, mas vocês encontram imagens dele disponíveis lá na página da Embrapa, para download, para mapeamento de terreno, principalmente, né, altitude, curva de nível, declividade. E tem alguns satélites que as imagens deles são pagas, né, você tem que contatar a empresa ou planeja a obtenção da imagem, ou pega ele a partir de um banco de dados, né, que ela tem, e algumas imagens são muito caras. Por exemplo, essa GeoEye, a gente já comprou imagem dessa num convênio para um mapeamento urbano de Jataí. A universidade paga só 30% do valor, e na época eu acho que foi R$32 o metro quadrado da imagem. Eu sei que a área urbana de Jataí deu R$14 mil. Então, são imagens caras, né? Quanto maior a resolução, mais cara a imagem de satélite. Depois eu vou conversar um pouco com vocês que tem outras opções aqui de aerolevantamento, que já não é satélite mais, né? Hoje tem a tecnologia dos nanosatélites, né? Então isso tem avançado com uma rapidez bastante considerável, e o setor de agronegócio tem incorporado muito essas tecnologias, né? Por conta da possibilidade de monitorar áreas mais extensas, né? E com uma periodicidade maior. Tem o GNSS, que traduzindo ao Sistema Global de Navegação por Satélite, então o termo correto não é GPS, é GNSS,
GPS é só um desses sistemas, que é o sistema mais antigo dos Estados Unidos, lá da década de 80. Primeiro ele foi lançado como uma constelação de militar, né, final da década de 70, início da década de 80, e depois ele foi estendido para o uso civil. Então, tem uma constelação de 24 satélites que estão em órbita, né, tem todas aí umas características que permitem que nunca, né, em nenhuma parte da superfície da Terra, acima da linha do horizonte, tenha menos de 3 satélites disponíveis, que é o mínimo necessário para dar a posição do local, né, a partir de um aparelho de mão, que isso vai variar, né, tem os de baixa precisão, como no celular, por exemplo, e tem até os de altíssima precisão, né, que vão te dar erro de milímetros em pós-processamento, que são utilizados para georreferenciamento de propriedade, enfim. Então, esse é um dos sistemas. O outro sistema que a gente tem disponível nos equipamentos no Brasil é o GLONASS, que é o sistema russo. Então, os equipamentos com precisão maior, né, os aparelhos topográficos, geodésicos, pegam o sinal tanto do GPS quanto do GLONASS. O Galileu, ele estava em teste há mais tempo e começou a operar recentemente pela União Europeia, e tem um sistema específico da China chamado Beidou, né, que é um grupo aí de satélites que a China utiliza num sistema próprio da Agência Espacial Chinesa. E mais recentemente, né, e é uma tecnologia que tem gerado aí curiosidade para muita gente, que são os RPAs, são as aeronaves remotamente pilotadas, né? Esse é o termo correto, o termo mais geral. Dentro desse termo se utiliza muito o termo drone, né, que é um apelido informal para todo e qualquer objeto voador não tripulado, por conta daquele barulho, né, parece uma abelha, né, drone significa zangão ou zumbido. Se esses drones, né, se esses equipamentos são utilizados para outros fins, que não seja o fim recreativo ou civil, né, pesquisa, experimento ou comércio, ele passa a ser chamado como veículo aéreo não tripulado, que é o VANT. Então, em terras brasileiras, isso é muito recente e tem muita coisa ainda, muita legislação sendo revista, saindo, né, porque é uma tecnologia mais atual. Então, somente é permitido o uso de VANTs com piloto remoto, quer dizer que equipamentos autônomos sem intervenção externa durante o voo são terminantemente proibidos pela Defesa Aérea Brasileira, né? Então, tem toda aí uma legislação com relação à altura de voo, tem treinamento. Para quem vai utilizar esses equipamentos mais robustos, por exemplo, esses de asa fixa, você tem que fazer um curso para pilotagem, né? Esse drone mais comum de asa de rotor, né, de asa rotativa, esse de uso mais civil até que não precisa tanto do curso, mas ele tem que ter o rádio registrado na agência, né, de aviação civil e na Anatel também. O rádio tem uma frequência específica, tem todos os procedimentos de registro, de uso, altura de voo, você não pode voar a menos de 30 metros de pessoas, né? Locais que tem aeroporto, você tem que ter uma autorização específica, ou pelo menos próximo de aeroporto. Então, tem toda lá uma legislação que quem vai utilizar precisa conhecer essa legislação. Bom, e tudo isso, né, dentro de um sistema de informação geográfica. Quando eu falo aí nos bancos de dados e nos sistemas, né, eu coloquei um despertador aqui, pessoal, para eu marcar meu tempo, para eu não falar demais. Mas quando eu falo aqui nesses sistemas gerenciadores de banco de dados, planos de informação, né, é porque essas tecnologias permitem que vocês trabalhem ao mesmo tempo com várias camadas. Então, aqui eu dei um exemplo de uma bacia hidrográfica e eu tenho aqui camadas de relevo, declividade, altitude, infraestrutura, uma imagem de satélite. Então, eu posso trabalhar em camadas com processamentos específicos e análises específicas para cada uma dessas camadas para chegar em produtos finais, né? Que pode ser um mapa ou pode ser ali um sistema dinâmico de visualização em tela para gestão e para planejamento em tempo real.
Bom, agora entrando mais especificamente dentro da questão do sensoriamento remoto, e que eu falei para vocês que é muito interessante esse uso de imagens no setor agropecuário, primeiro, né, ele tem um princípio que trabalha com a teoria ondulatória, lembram lá da física, né, da teoria de ondas, tem desde as ondas com amplitude menor, né, ou seja, maior frequência, como, por exemplo, que começam lá nos raios gama e vai até as ondas de rádio, né, vai variando essa frequência na teoria ondulatória. E tem aqui uma faixa, que é o que o olho humano consegue detectar, que é o que a gente chama de faixa do visível, que é entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, que vai do violeta ao vermelho, né, são as cores do arco-íris. O que está, o comprimento de onda menor que o violeta é o que a gente chama de ultravioleta, tem uma faixa muito pequena do ultravioleta, que é usado mais no sensoriamento remoto interplanetário, né? A maioria dos sensores dos satélites não usa ultravioleta, vai utilizar aqui a partir do visível e principalmente essas faixas aqui de infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante, que é o infravermelho térmico. Então, depois eu vou mostrar ali para vocês a importância desse infravermelho, por exemplo, para mapear as áreas vegetadas. Por mais que o olho humano enxergue a vegetação com a tonalidade verde por conta da pigmentação, o principal da reflectância vai estar nas camadas de infravermelho. Então, aqui, o olho humano enxerga uma fração muito pequena, né, de todo esse espectro de eletromagnético. E aqui, só para ter uma noção, né, como eu falo para vocês da faixa do visível, que seria essa faixa aqui, que vai de 400 a 700 nanômetros, essa linha mais escura aqui é uma linha de uma grama, né? Vocês vão ver que tem aqui um pico que não chega a pouco mais de 5% de reflectância, que está aqui nessa faixa de entre 500 e 600, que é a faixa do verde. O principal de reflectância da vegetação, vocês vão perceber aqui, ó, que aumenta a reflectância espectral, ela chega aqui numa faixa que é o que a gente chama de infravermelho médio, infravermelho próximo, infravermelho médio. Ela tem duas baixas aqui, que são pontos importantes, onde tem absorção de água pela planta, então nessas faixas de absorção de água a reflectância é bem menor. Então a gente consegue identificar tudo isso na imagem de satélite, depois para várias outras aplicações. A questão do solo é importante também, se eu pego a questão da areia, do solo argiloso, do solo mais com mais matéria orgânica, ele vai ter taxas de reflectância diferentes. Então, eu consigo diferenciar algumas características de solo pela imagem de satélite. Se eu pego a questão da água, a água vai ter uma reflectância maior aqui na faixa do visível, depois no infravermelho ela praticamente não reflete radiação, ela vai só absorver. Então, aqui tem alguns materiais, eu vou focar mais especificamente no solo e na vegetação, que eu acho que é de mais interesse de vocês. Bom, quando eu falo em assinatura espectral dos alvos, então aqui eu separei, né, vegetação e solo seco. A vegetação, ela tem aqui picos de reflectância acima de 40% no infravermelho, que é onde acontece e onde é detectada as atividades fotossintéticas, né, principalmente a questão da estrutura celular da folha, então está nessa faixa de infravermelho. E o solo seco, né, quando eu aumento aqui o comprimento de onda, né, chego aqui em direção aos infravermelhos, o solo, principalmente o solo seco, ele vai ter um percentual maior de reflectância. Então, quando eu falo em assinatura espectral dos solos, né, eu vou ter aqui algumas questões específicas. A primeira delas que eu queria destacar é a questão do óxido de ferro, que aqui na região a gente tem muito presente, né, nesses latossolos vermelhos, diferentes variações de latossolo vermelho, que tem tonalidade, percentuais de óxido de ferro diferentes, né? Então, solos sem óxido de ferro ou com baixa quantidade de óxido de ferro, eles têm uma taxa de reflectância maior, né, do que solos com óxido de ferro ou, aqui no caso, baixo teor de mineral opaco, e quando tem
minerais opacos, mais alto teor de óxido de ferro, ele tem uma reflectância menor. Então, visualmente, ele aparece mais escuro na imagem de satélite, mas por essas imagens eu consigo gerar gráficos como esse, que a gente chama de histograma, né? E por esses histogramas, a gente consegue identificar características importantes desses solos. Então, aqui só para mostrar rapidamente esse gráfico aqui para vocês, esse pontilhado 8, que é esse aqui com menor taxa de reflectância, não sei se vocês conseguem ver a setinha do mouse, ele tem aqui um teor de ferro de mais de 25% no horizonte A. Então, a reflectância dele é bem baixa. Enquanto um cambissolo, que é esse pontilhado 9, que é o último aqui superior, tem 2,1% de teor de ferro no horizonte A. Então, é um dos mais baixos aqui, junto com o podisólico, que é o 6 aqui, né? Então, eles refletem mais energia. Geralmente, solos arenosos também refletem mais. Então, se eu tenho aí uma grande área e eu quero fazer uma identificação prévia, né, desse tipo de solo, identificar onde eu tenho um solo mais arenoso, mais argiloso, ou com mais óxido de ferro, com menos óxido de ferro, eu consigo por imagem de satélite. Isso é importante, porque, por exemplo, um plantio em solo muito arenoso, no neossolo quartzarênico, geralmente um veranico aí com 10, 15 dias sem chuva já é suficiente para ter perda num plantio, né? Então, pelo menos com uma análise exploratória inicial, a imagem de satélite ajuda bastante. Quando eu falo em umidade do solo, então, quanto mais seco o solo, quanto menor o teor de umidade, que está mostrando aqui em porcentagem, né? Então, por exemplo, 0,8% tem mais de 60% de reflectância. Enquanto que um solo mais úmido, né, ele vai ter aqui uma reflectância menor. Então, eu consigo também identificar essas questões de umidade do solo. E o que eu acho que vai interessar para a maioria, né, que eu vou focar mais, é a questão da assinatura espectral da vegetação. Então, cerca de 50% do total de energia, né, energia solar, que chega até a planta, ela é absorvida pelos pigmentos contidos na folha. Essa energia vai participar da síntese de compostos ricos em energia, né, fotossíntese. E, pessoal, se eu usar algum termo aqui que não seja tão técnico dessa área, vocês perdoem, viu, porque eu sou geógrafo, eu não tenho tanta formação, né, nessa área de plantas, né, mas coloquei aqui termos mais gerais. Então, essa energia, ela vai participar da síntese de compostos ricos em energia, né, que é o processo de fotossíntese, altera estruturas moleculares, que é o que a gente chama de fotoconversão, acelera reações ou ainda destrói a estrutura de uma molécula. Outra parte da energia, que é o que vai interessar para a gente no sensoriamento remoto, ela é refletida pelas folhas, né, que é a reflexão. E a terceira parte sofre um processo de transmissão através das camadas da folha. Quando eu falo em processos, isso aqui eu trouxe para vocês, mas eu não entendo muito bem de todos esses processos também, né? Eu vou entender mais da parte de reflexão na imagem. Então, só para dar um exemplo aqui da síntese de clorofila, né, reação, redução de protoclorofila, fotorreceptor protoclorofila. O pico do espectro, ou seja, onde ela vai refletir mais, é numa faixa de 445 nanômetros na banda do azul e 650 nanômetros na faixa do vermelho. E para isso ela vai precisar de bandas espectrais de uma imagem que pegue uma faixa de 350 a 470, que é o que a gente chama de banda do azul na imagem de satélite, e faixas que peguem aí de 570 a 670, que é o que a gente chama de banda do vermelho numa imagem de satélite. Agora, se eu falo em germinação de semente, síntese de antocianina, crescimento vegetativo e crescimento heterotrófico, né? A principal reação vai ser na faixa do vermelho, né, o receptor fitocromo, e eu vou ter uma maior resposta em imagens que peguem a faixa do vermelho perto de 660 nanômetros. E com reversão desse processo na faixa do infravermelho distante, tá, entre 710 e 730 nanômetros.
Então, aqui eu já tenho uma noção, né, que aí quando eu pego uma imagem de satélite, ou mesmo uma foto aérea, que eu tenho aí uma câmera multiespectral, né, eu tenho ali noção das faixas que eu preciso para identificar determinados processos. Aqui só um exemplo, né, dessas curvas de absorção da energia luminosa pelos pigmentos do cloroplasto. Então, aqui, a clorofila B, o beta-carotene, a clorofila A, ela vai ter picos de reflectância em faixas diferentes do espectro. Então, quando eu tenho imagens multiespectrais, ou seja, imagens que pegam várias faixas de cores, né, eu vou ter uma maior resposta de determinado componente, né, em determinada faixa. Então, isso aqui é importante para eu saber, né, por exemplo, aqui se eu preciso identificar esse componente aqui, clorofila B, ela tem aqui um pico próximo de 500. Isso aqui está entre a faixa do azul e do verde, né? Principalmente do verde. Então, eu tenho que pegar uma imagem, né, que capte as respostas nessa faixa aqui, né, para identificar a questão da clorofila B. Quando a gente pensa aqui em uma folha verde e sadia, né? Então, essa linha é o que a gente chama de assinatura espectral da vegetação. Nós temos aqui duas partes onde tem uma reflectância menor, que é onde ocorre a absorção da radiação pela clorofila. Então, tem aqui as faixas. E lá no infravermelho médio, nós temos faixas onde tem a absorção da radiação pela água presente na folha, né? E aqui o pico de reflectância vai estar relacionado com a questão da estrutura celular, né, que vai chegar aí perto de 40%. Eu vou mostrar aqui depois com mais calma. Então, isso aqui é um esquema de uma folha de feijão, né? É a reflectância de uma folha normal, que chega aí perto de 50% no infravermelho, mas essa mesma folha, quando ela está infiltrada com água, a taxa de reflectância dela vai ser bem menor, né, ali em torno de 15%. Então, vocês percebam aí a diferença de uma folha normal com uma folha infiltrada com água. E a questão da umidade, né, do percentual de água na estrutura da folha, ela também vai ter respostas diferentes nessa reflectância. Então, quanto menor, né, o percentual de água nessa estrutura, né, nesse caso aqui é um esquema para folhas de milho, com diferentes conteúdos de água. Então, se é uma folha com um percentual menor, ela tem uma taxa de reflectância da radiação maior, e eu vou ter respostas diferentes quando eu capto essa imagem, né? Pensem aí na câmera de vocês, né? Se você tem um ambiente mais iluminado ou mais escuro, sem o flash, né, você tem imagens diferentes, ou imagens mais claras, ou imagens mais escuras, né? Se a gente pensa aqui numa lavoura, num mesmo ambiente, né, utilizando ali a câmera, assim, tá todos com a mesma condição de radiação, né, de iluminação. Mas se eu tenho uma folha com menos quantidade de água, ela vai refletir mais, ela vai aparecer mais clara naquela imagem. É como se eu estivesse colocando um flash ali, né? Aqui tem um maior percentual de água, ela parece mais escura. Isso aqui pode ajudar, né, como indicativo de déficit hídrico em culturas também. Depende muito da aplicação e do tipo de sensor que vai ser utilizado. Essa aqui é uma imagem bem clássica que a gente utiliza para falar da questão da foto normal e quando se utiliza o infravermelho. Então, eu tenho uma foto preta e branca normal, né? Eu peço que vocês observem aqui, onde eu estou passando o mouse, acima desse estádio, que é uma área gramada, e essas áreas mais rugosas, onde vocês veem as árvores, né? Estão aparecendo aqui com uma tonalidade mais escura. Quando eu uso infravermelho, né, num esquema de falsa cor, atribuindo o vermelho para a vegetação, vocês vão perceber, né, que eu consigo destacar essa vegetação pelo uso do infravermelho. Aí fala assim, mas e a grama do estádio aí que continuou preta, né? Grama sintética. Então, como ele é um material sintético, ela não tem aí essa reflexão no infravermelho como a vegetação natural, né?
Então, aqui, para dar alguns exemplos, eu tenho aqui o gráfico de uma curva espectral com uma folha de soja, né? Se eu tenho uma folha verde normal, o comportamento vai ser esse, tem aqui um pico de reflectância na faixa do verde, visível, mas o principal, acima de 40%, vai estar no infravermelho. E essa folha verde normal, a reflectância dela vai diminuindo à medida que eu aumento o comprimento de onda. Já uma folha senescente, ou uma folha mais seca, né, ela vai apresentar uma reflectância maior nessas outras faixas de infravermelho também. Na prática, é isso aqui que tem nessa imagem abaixo, né, são 3 áreas de soja. Aqui uma área com soja mais nova, né, um crescimento vegetativo mais intenso. Então, tá aqui, vocês percebem que é um verdinho mais vivo, né? Uma soja madura, que é um verde mais amarelado. E nessa segunda imagem, que mostra uma área com soja senescente, já está aqui, ela já aparece com esses tons de laranja na imagem, porque vai estar refletindo mais o solo, né, do que a própria vegetação. Então, por isso que ela aparece aqui com essas tonalidades mais avermelhadas. Aqui um exemplo de uma área monitorada em pivô central com milho primeira safra. Então, na imagem de satélite, empalhada, né, o solo exposto e solo empalhada, ela aparece aqui com uma tonalidade de azul, né, quando a gente visualiza a imagem de satélite, que é a mesma cor que a gente vai observar lá depois do milho colhido, né, só com a área de palhada aí. Mas, utilizando esse infravermelho, então aqui, ó, tem uma imagem de 25/11, né, que é o milho jovem, né, aqui em 16/12, né, tem aqui a foto já dele numa altura maior, né, um crescimento vegetativo mais considerável, e ele aparece aqui com esse verde, né, esse vermelho mais denso. Isso aqui, se você depois pega a curva, né, do satélite, a gente consegue chegar num gráfico semelhante a esse aqui. Então, vem aqui diferentes fases do cultivo de milho, até chegar aqui em 19/2/2015. Tem uma imagem aqui de 11/2, que vocês vão perceber que esse vermelho já não está tão vivo, está mais para o lado de um alaranjado mais claro, né, porque já está próximo aqui da fase em que o milho está seco e pronto para ser colhido. Aqui é essa foto aqui do dia 19/3. Então, a gente consegue monitorar por imagem aérea ou por satélite essas fases, né, desde o plantio até a fase de colheita de diferentes cultivares. Trouxe aqui só rapidamente para passar uma área de cana-de-açúcar. Então, vocês vão perceber, isso aqui é uma imagem que a gente chama de falsa cor, né? Coloca o vermelho para ressaltar a vegetação. Então, aqui tem uma linha mais escura, de vermelho mais escuro nessas imagens, que é uma vegetação ciliar, né? Vocês vão perceber que ela tem um padrão de drenagem, né? Essas linhas aqui com os afluentes. Vegetação ciliar. E a área de cana, né, tem esse vermelho aqui, mais liso, né? Depois aqui a fase colhida, né? Aí vem que as fases da cana de rebrota, né? Tem as imagens aqui no canto, até chegar, né, nessas imagens aqui de maio, novamente, que vocês vão perceber que ela vai ficando arroxeada e avermelhada de novo, que é quando tem aí a área de cana, né, mais adensada, o talhão mais adensado. Aqui uma área de eucalipto, vocês vão perceber, né, que por ser uma cultura com um tempo maior, né, ela não vai ter variação no formato do talhão, né, o formato é o mesmo, mas tem aqui algumas imagens, principalmente aqui no período chuvoso, onde tem mais água nesse sistema, né, então a folha está com mais umidade, vocês vão perceber que a imagem fica mais escura, que é aquilo que eu mostrei, né? Quanto mais umidade, menos energia vai refletir, né? Então, a gente vai enxergar essa imagem com uma tonalidade mais escura. E depois, aqui, à medida que a gente vai para o período seco, de novo, né? Vocês vão perceber que ela aparece com um vermelho mais claro. E aqui uma área de pastagem, que eu quero chamar a atenção para vocês. Na imagem de satélite, geralmente a pastagem aparece, principalmente nos períodos mais secos, quando ela está em formato de palhada, ou quando uma pastagem mais degradada está refletindo mais o solo, né? Ela fica com uma tonalidade mais azulada, esverdeada. E nos períodos chuvosos, onde a pastagem está com
com maior densidade, né, com maior vigor, ela vai aparecendo avermelhada na imagem. E eu destaco aqui para vocês, essa de 9/5, tem aqui uma setinha amarela e uma setinha vermelha, que é essa foto aqui do lado, né, tem uma pastagem, que é aqui com um aspecto mais seco, que é esse seta vermelha, e aqui que ela está com um aspecto com mais vigor vegetativo, né, está mais verde. Então, vocês vão perceber aqui que essa mais seca vai aparecer com essa tonalidade de azul, meio esverdeado, e a que está com mais vegetação, ela aparece aqui com essa tonalidade de vermelho. Isso aqui é importante para a gente identificar, por satélites, regiões onde tem pastagem degradada. E tem até um projeto da Embrapa, que eu vou mostrar depois para vocês ali, que eles fizeram um mapeamento extensivo de pastagem, e quando a gente olha a quantidade, o número, né, de pastagens degradadas no Brasil, que a gente vê que são terras subutilizadas, ele chega a assustar, né, porque é bem considerável. Bom, na prática, o que é uma imagem de satélite, então? Isso aqui é só um print, né, de uma imagem de satélite Landsat. Essa é a banda 3, que reflete a faixa do vermelho. Vou pedir para vocês observarem esse círculo aqui, que é um pivô central. Tá vendo que aqui no vermelho ela aparece mais escuro. Essa segunda imagem é um infravermelho próximo. Então, se ele está aparecendo escuro aqui, é porque ele está refletindo pouca radiação, né? Ele está absorvendo mais. Olha o infravermelho, ele aparece branco, ou seja, ele está com uma taxa de reflexão de radiação muito alta. E nesse infravermelho médio, né, que é a banda 5 do Landsat, ele já está aqui com cinza mais médio. Ele já não está com tanta reflexão. Então, mostrando aqui o pico, né, de reflectância nesse infravermelho próximo. No caso do Landsat, é o que a gente chama de banda 4, Landsat 5, esse aqui. Essa é uma composição colorida. Então, aqui o pivô central colorido, ele está aqui com um verde bem vivo, né? Tem aqui algumas outras áreas com esse verde, que é agricultura também, só que não irrigada, né? Esses tons de verde mais escuro é vegetação natural, né, mata, cerrado, principalmente cerradão, né, que aí vem com esse tom de verde um pouco mais escuro. Vocês vão perceber que as formas, a gente diferencia muito pelo formato. A área de agricultura tem um formato mais geométrico, a área de vegetação nativa, o formato é mais irregular, né? A área agrícola tem uma textura mais lisa, porque a vegetação é toda de uma mesma altura. A área de vegetação, ela é mais rugosa, porque as árvores têm alturas diferentes, né? Então, tudo isso aqui vai interferir quando eu estou fazendo uma interpretação de uma imagem de satélite. Essas áreas em rosa, tonalidade de rosa e branco, isso aqui é a área de solo exposto, né? Então, se é um solo com palhada, um solo totalmente exposto, um solo mais arenoso ou mais argiloso, ou com mais óxido de ferro, ele vai ter tonalidade de resposta diferente, né? Como que eu identifico uma pastagem numa imagem desse tipo aqui? Então, pastagem, geralmente, ela vai ter um formato mais irregular. Vocês observarem aqui onde eu estou passando o mouse, né? Nessa composição aqui, ela parece mais esbranquiçada, porque isso aqui é um período seco, né? Então, tanto é que tem aqui o uso de irrigação do pivô central, né? E, então, já está aqui próximo de um período seco, então as pastagens vão aparecer aqui com essa tonalidade mais clara. Vou mostrar outra imagem depois, que fica melhor. Isso aqui foi um mapeamento que nós fizemos para o município de Quirinópolis, então, só para vocês terem uma noção, a gente tem utilizado imagem de satélite para identificar alteração no uso da terra. Então, essa é uma imagem de Quirinópolis de 85, esse amarelo é pastagem, esse marrom é solo exposto, uma imagem de período seco, né, de junho, tanto o solo exposto, que é utilizado para agricultura, quanto a área de pastagem degradada. Nessa imagem aqui, a gente não separou muito bem. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Na segunda imagem de 2010, essa quantidade de rosa. Essas áreas mapeadas em rosa são áreas agrícolas. Então, Quirinópolis teve a instalação de 2 usinas de cana, né, além da expansão de áreas de grãos, né, principalmente nessa área aqui, próximo do limite com Rio Verde. Então, teve uma conversão significativa, né, do uso da terra de pastagem. Então, as pastagens perderam área, né, para áreas agrícolas e principalmente para cana-de-açúcar. Então, tem uma inversão de tipo de uso, e isso pode
não chega a interferir diretamente, dependendo da localidade, na economia do município. Quirinópolis, no caso, interferiu. Hoje, Quirinópolis é o maior produtor de cana do estado de Goiás, mas alguns municípios até não têm alterações tão significativas. E a gente consegue mensurar a questão de desmatamento também, redução de área de vegetação nativa, né, para cultivos. Trouxe aqui para mostrar para vocês um exemplo. Isso aqui é uma pesquisa que eu tenho feito desde o meu doutorado, que eu fiz no pós-doutorado também, que é o uso de um modelo matemático empírico, chamado CEBAL, para a estimativa de evapotranspiração. A evapotranspiração, aqui, eu acho que todo mundo é da área de ciências agrárias, né, isso que vocês já conhecem, só para contextualizar, é um fenômeno responsável por definir a transferência de água do sistema solo-planta para a atmosfera. Entre os principais condicionantes do processo estão a energia solar, a radiação, características da vegetação e a demanda atmosférica, baixa umidade do ar, por exemplo, está dentro de demanda atmosférica, controlada pelo poder evaporante do ar. Embora a mensuração seja fundamental para estudos hidrológicos e gerenciamento de sistema de irrigação, esses estudos geralmente são feitos de forma pontual. Então, ali com equipamentos de campo, né, principalmente áreas que usam irrigação, mensuram a quantidade de evapotranspiração para saber o que tem que se repor de água naquele sistema. Mas ela não permite, essas análises pontuais não permitem uma visualização integrada do fenômeno no ambiente. Então, nesse estudo aqui, o que nós pretendemos, né, foi para áreas maiores, utilizar esse CEBAL para estimar a quantidade de água que está sendo evapotranspirada em diferentes usos e coberturas da terra. Para passar rapidamente, é um modelo muito complexo, todas essas etapas, né, geração de índice de vegetação por diferença normalizada, que é um índice muito importante para quem trabalha aí na área de monitoramento agrícola, né, porque ele mostra a questão do vigor vegetativo. Tem o índice de vegetação ajustado ao solo, índice de área foliar, o pessoal da agronomia conhece bastante esse tipo de índice, né? Enfim, tem aí questão de temperatura de superfície, tudo isso para estimar albedo, radiação incidente, radiação refletida. Tem todo esse cálculo aqui, que é o que vai dar o saldo de radiação. No sensoriamento remoto, cada etapa dessa é um cálculo diferente, feito em cima de uma imagem de satélite. Então, ele é um modelo bem trabalhoso, tem várias etapas. Você consegue montar essas etapas de forma automática, no ArcGIS, por exemplo, no QGIS também você consegue fazer essas etapas. Depois, é estimado os fluxos de calor, fluxo de calor no solo, fluxo de calor sensível e fluxo de calor latente. Esse fluxo de calor latente é um número-chave que a gente estima, porque é a taxa de perda de calor a partir da superfície, ocasionado pela evapotranspiração, né? Então, é a partir do calor latente que a gente vai calcular depois a evapotranspiração real, tanto a instantânea quanto a diária. Vou mostrar depois ali no software para vocês. Então, é mais ou menos esse balanço aqui, né? Então, nós temos o fluxo de calor no solo, o fluxo de calor sensível, o saldo de radiação, né? Esse processo que a gente calcula o calor latente, que vai dar aqui os valores de evapotranspiração. E só para vocês terem uma noção, isso aqui é o procedimento só para achar o fluxo de calor latente, que ele é um processo iterativo, que você tem que achar o pixel quente e o pixel frio, calcular qual que é a ação do vento, né, que a ação do vento é importantíssima na questão da definição do calor sensível. Então, tem todo aqui um procedimento só para o fluxo de calor sensível também, que isso é criado lá no software. Daí eu quero mostrar para vocês aqui, né, como exemplo, isso aqui é uma tela do ArcGIS, né? Essa é uma imagem de satélite Sentinel-2, que eu coloquei aqui só de exemplo. Para o modelo, nós usamos o Landsat, né, mas só para vocês terem aqui uma noção. Então, essas áreas com esse verde mais escuro, mais rugoso, são áreas de vegetação natural, né? Então, eu destaquei aqui uma área de cerradão, que é uma reserva legal, e aqui uma área de mata, que é uma região de nascentes. A área de cultivo de grão, vocês vão ver que está com esse verde mais
a gente consegue diferenciar porque ele é mais geométrico e ele tem uma textura mais lisa. Aqui tem uma área de eucalipto, que vocês vão perceber que ele tem uma textura um pouco mais rugosa que a área de grãos, e um verde mais claro também do que as áreas de vegetação. Aqui uma área de pastagem, aqui esse verde um pouco mais fosco, que eu já tinha mostrado para vocês em outras imagens, e diferentes áreas de solo exposto. Então, aqui tem duas áreas de solo completamente exposto, solo nu. Aqui uma área de solo com palhada, vocês vão perceber que ele fica um pouco mais escuro. E aqui uma mancha de solo úmido, dentro de uma área de solo exposto aqui. Isso tudo aqui é área agrícola, né? Mas, nesse momento, estava como solo exposto. Essa é uma imagem do dia 6 de março de 2019. Essa é uma imagem de 25 de julho de 2019. Coloquei a outra aqui para mudar. Vocês vão perceber, né? Então, tem uma imagem de um período chuvoso, onde eu tenho aqui um uso predominantemente agrícola. Quando eu pego uma imagem do período seco, de julho, vocês vão perceber que tem um predomínio de solo exposto. É importante eu ter pelo menos uma imagem de período seco e chuvoso para ver isso aqui, ó. Essa área aqui, que é a área plantada com cana, eu não consigo diferenciar com facilidade só no visual numa imagem de período chuvoso. Olha aqui, a área de grãos com a área de cana, tem formato geométrico, questão da cor, né? Eu não consigo diferenciar muito bem. Mas a cana ela tem um ciclo mais longo. Então, quando nós pegamos imagens de períodos diferentes, né, principalmente aí período chuvoso e período seco, a gente consegue identificar as áreas de cana. E a área de eucalipto também, ela fica mais evidente aqui quando a gente pega uma imagem de período seco, né? Que aquelas áreas que estavam com grãos, né, vocês vão perceber aqui que estão com solo exposto. E quando eu pego essa imagem de solo exposto, vocês vão perceber que eu tenho diferentes tonalidades, né? Então, se é um solo com palhada, onde fica aquele, eu não sei o nome técnico, mas aquele residual, né, depois de... Aquele residual que tem uma rebrota ali, né? Vocês entendem bem mais do que eu. Ele pode aparecer um pouco mais claro, mais esverdeado, né, do que uma área com solo completamente exposto, como aqui, né, que vai aparecer mais claro, dependendo da quantidade de óxido de ferro ou de umidade, vai variar a taxa de reflexão, que é aquilo que eu tinha mostrado para vocês lá nos gráficos antes. Então, cerradão aqui, ó, as áreas de cerradão e de mata vai manter, vocês vão perceber que ela fica um pouco mais nítida, porque tem algumas que perdem a folha, né, então dá uma realçada. Estão vendo essa área aqui em marrom? Isso aqui é uma área de cerrado. Se eu pego uma imagem do período chuvoso, ela vai estar aqui com tonalidade de verde, mas a gente sabe que o cerrado, as áreas mais campestres perdem as folhas, né? Fica com um aspecto mais seco no inverno. Então aqui eles vão aparecer com essa tonalidade de marrom, né? Então aqui só para mostrar para vocês a diferença. E aqui são os procedimentos que nós fizemos para a estimativa de evapotranspiração. Então esse primeiro produto é o que a gente chama de NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que ele vai aqui de menos 0,7, porque a área de água dá índice de vegetação negativo, até 0,9, ali, que foi o pico de índice de vegetação que a gente achou. Então, se eu olho aqui, por exemplo, uma área de eucalipto, ela tem um índice de vegetação de 0,85, ou seja, quanto mais perto de 1, maior a densidade daquela vegetação. Então, olha, o eucalipto 0,85, se eu pego um cerradão, 0,80, né? Então, é menor o índice do que o eucalipto. Eu pego aqui uma área de grãos, 0,77. Agora, olha a pastagem, mesmo essa imagem sendo do período chuvoso, o NDVI da pastagem, ele não passa de 0,6. Então, é 0,55, 0,57, né? Essa é uma técnica boa, que ajuda bastante nessa identificação de pastagem. Então, se eu tenho uma pastagem mais bem formada, né, eu vou ter um índice de vegetação maior. Se é uma pastagem mais degradada, esse índice vai estar mais perto do que eu tenho num solo exposto. Por exemplo, aqui, ó, esse solo com palhada, o índice dele é de 0,39. Esse solo completamente exposto, o índice dele é de 0,18.
Então, eu vou ter aqui solo exposto numa faixa de até 0,3. Então, a gente encontra essas faixas na literatura e, pela geração desse NDVI, a gente consegue estratificar melhor. Isso aqui eu estou mostrando uma imagem geral. Depois eu vou mostrar uma mais detalhada aqui com o drone e vocês vão perceber que isso pode ser utilizado para identificar área onde não teve uma germinação adequada, ou áreas dentro de uma lavoura onde falta água, né? Então, que tem ali mais um déficit hídrico. Pelo NDVI, vocês conseguem ter uma noção disso pela reflectância, né? Aqui só para mostrar o albedo, que é a taxa de reflectância que a gente calcula também, né? Então, só para mostrar que o solo nu, né, sem nenhuma cobertura, ele tem um albedo alto, de 0,25. Se a gente pega aqui o eucalipto, ele tem um albedo de 0,13, bem mais baixo. Então, áreas com uma vegetação mais densa, principalmente vegetação arbórea, elas têm um albedo menor. E o que isso vai interferir no saldo de radiação? Então, se eu pego aqui o saldo de radiação, essas áreas com albedo menor, elas têm um saldo de radiação maior. Então, o saldo dela é 702 watts por metro quadrado. Enquanto que no solo nu, o saldo foi de 601 watts por metro quadrado. Então, em áreas mais densamente vegetadas, eu tenho um saldo de radiação maior e, logicamente, eu vou ter taxas de evapotranspiração maior também. Então, vai ser uma maior quantidade de água voltando para esse sistema de ciclo, né? Se eu pego aqui a pastagem, né? Então, aqui ela 636, aí tem um saldo de radiação bem mais baixo, né? Grão 673, né? Então, pela característica da planta, pela densidade, nós temos aí essas variações. Com o mesmo satélite, é gerado esse produto aqui, que é a temperatura de superfície. Então, vocês vão observar que numa área de solo nu, eu tenho temperatura de superfície, olha, de mais de 39 graus Celsius. Essa é a imagem coletada às 10h45 da manhã, se eu não me engano. Entre 10h30 e 10h45. Então, olha, 39 graus, né? Então, essas manchas mais escuras aqui, mais vermelhas no solo exposto. Enquanto isso, se eu pego aqui eucalipto, 29 graus, olha, 10 graus de diferença, né? Uma área de mata, 31, cerradão aqui na média de 31 também. A pastagem, ela é um pouco mais aquecida, né? 33, 34 graus. As áreas de grãos, 30, né? Tem uma densidade maior, uma cobertura maior do solo, então a temperatura da superfície ela é mais baixa. Bom, então aqui nós temos o saldo de radiação, como eu mostrei para vocês. São gerados os fluxos de calor também. Então, essa imagem é o fluxo de calor no solo. Então, aquela lógica, né? Quanto mais densa a cobertura do solo, menor o fluxo de calor. Então, aqui, ó, uma área de grãos eu tenho 67 watts por metro quadrado. No eucalipto, 49 watts por metro quadrado. Na pastagem, isso já vai para 107 watts por metro quadrado. Até chegar aqui num solo exposto com 136 e acima disso. Com isso de fluxo de calor no solo, né? Fluxo de calor superficial. Bom, aí tem o cálculo do fluxo de calor sensível também, só passar aqui rapidamente. Mesma lógica, né? Quanto maior a densidade de vegetação, menor o fluxo de calor sensível registrado na superfície. Áreas descobertas têm um fluxo de calor maior. E eu chego aqui, por fim, na evapotranspiração estimada para 24 horas. Isso aqui para o dia 6 de março. Essa é a ponta final do modelo. Então, o que foi estimado nessa ponta final do modelo? Aqui tem uns valores muito altos, de 30, mas é porque isso aqui é uma imagem maior e tem nuvem nela, viu? Por isso que gerou esses 30 aqui, não chega a isso não. E esse menos 5 aqui é sombra de nuvem. Por isso que eu estou mostrando alguns pixels da imagem para vocês. Então, olha aqui, no solo descoberto, a evapotranspiração em 24 horas, mesmo no período chuvoso, chega a 0,13 milímetros por dia. Enquanto que aqui numa área de grãos, né, provavelmente é uma área de milho, por ser março,
7,9 milímetros dia. Isso aqui é bem próximo do valor de evapotranspiração de referência, que vocês podem calcular por aquelas fórmulas lá da FAO, né? Olha aqui na pastagem, é de 5,37, então um pouco abaixo. As mais altas a gente registrou em área de eucalipto, 8,78, que chega a ser maior do que a área de mata, que é um pouco mais abaixo, 8,33. Então, as áreas de eucalipto, elas, nesse estudo que foi feito aqui, em várias áreas de eucalipto, elas mostraram taxas de evapotranspiração maior do que a área de mata. Só é menor do que espelho d'água, né? Reservatório tem taxas de evapotranspiração bem mais altas porque é uma superfície de água, né? Mas as áreas de eucalipto mostraram essas taxas bem mais elevadas aí de evapotranspiração. E isso mostra para a gente também algumas questões interessantes, né? Por exemplo, se eu tenho uma área, um município, uma bacia hidrográfica, onde predomina solo exposto ou pastagem degradada, eu vou estar gerando taxas de calor sensível maior e evapotranspiração mais baixa. E aqui a gente faz uma analogia, por exemplo, né? A gente está chegando num período aqui em Jataí que é delicioso, né? Que é outubro e novembro. Que a umidade relativa do ar é baixíssima, né? Muita poeira, fumaça, mas é porque a gente está num chapadão aqui intensamente ocupado por área agrícola. E é época de vazio sanitário, né? O solo está descoberto, muitos estão com palhada ali, mas é a área de solo descoberto, não tem plantio. Então, como não tem vegetação, os fluxos de calor são mais altos, né? E isso vai alterar a questão em micro e média escala da umidade relativa do ar também, que é a demanda atmosférica, e isso a gente acaba sentindo um pouco mais intensificado quando a gente compara esse mesmo período numa área que é mais densamente vegetada, né, tem mais áreas de conservação. Então, por isso que a gente sempre chama atenção a importância da vegetação urbana, dos parques, né, para amenizar essas questões numa área com intenso uso agrícola, como é a nossa. Bom, só para eu não estender muito, mostrar aqui um outro exemplo para a gente fechar. Essa aqui já é uma imagem de drone. Antes de dar um zoom aqui na imagem de drone, vou colocar uma imagem de satélite normal. Esse aqui é um Sentinel. Essa aqui é a área do campus Jatobá, né, cidade universitária. Então, vocês estão vendo aí na projeção esses pontinhos? Só dar uma conferida aqui na apresentação para ver se a minha internet continua ok, né? Então, na hora que a gente vai falando, esquece da vida. Então, pessoal, esses pontinhos aqui são as construções, né? Tem as áreas de plantio no Jatobá. Essa é uma imagem de 27 de dezembro de 2019. Então, que as áreas de plantio já estão com esses verdes bem intensos, né? E a gente fez um monitoramento com drone nessa areazinha aqui, que é um experimento de 2 hectares do professor Paulino, de soja. Nós fizemos esse monitoramento entre 2019 e 2020. Na imagem de satélite, eu não consigo ver praticamente nada da área de experimento, porque tem uma questão de escala. É uma imagem Sentinel, cada pixel desse é como se pegasse uma área de 10 por 10 metros. Então, se eu preciso trabalhar com detalhe, não consigo. A alternativa para isso são ou as imagens de alta resolução de satélite, que eu tenho satélites com resolução de 60 centímetros, 50 centímetros, mas são imagens caríssimas. E o que a gente vem testando, que são as imagens de drone. Esse é um drone simples, de asa rotativa, Phantom, que a gente utilizou. Tem um custo aí de R$11 mil, custo médio. Está encarecendo porque o valor dele é vinculado ao dólar, né? Mas é relativamente baixo. Se vocês pegam um drone de asa fixa, um Vant de asa fixa, né? O valor dele é mais de R$150 mil, esses melhores que tem aí no mercado. Então, comparativamente, um drone é barato. Né? Então, nós fazemos esse sobrevoo e depois geramos esse mosaico de imagens aqui. Uma área dessa de 2 hectares, que a gente voou com o drone a 50 metros, ela gera em torno de 120 fotos. Depois é feito um processo de mosaico e georreferenciamento dessa foto.
Então, essa aqui é a área de soja em 18 de dezembro de 2019. Estava recém-plantada. Então, aqui vocês conseguem visualizar a delimitação das parcelas e o alinhamento dos plantios. E nós fomos gerando, né? Então, geramos aqui um índice de vegetação dessa imagem de 18 de dezembro. Então, quanto mais escuro o tom de verde para o lado do azul, maior o índice de vegetação. Então, vocês vão ver que quando a gente gera o índice comparado com a imagem, né, a gente consegue ver melhor essa questão do desenvolvimento. Então, aqui dentro de uma mesma parcela, plantada em um mesmo dia, né, vocês vão ver que tem diferenças, né, na geração desse índice na imagem. Quando eu pego a imagem de 13 de janeiro, que a soja já está um pouco mais densa, né, já está um pouco maior, vocês vão perceber aqui que quando eu calcular o índice de área foliar, ele já vai estar quase fechando essas ruas, né? Olha o NDVI de 13 de janeiro. Então, vocês vão perceber, olha, que no visual eu já não consigo diferenciar muito bem. Eu preciso gerar os gráficos e olhar os valores, né, para fazendo esses cálculos. E chamo a atenção aqui, né, nessa área aqui, entre as linhas de experimento, que ela mostra que o índice de vegetação mais baixo, que ela está com o solo praticamente descoberto. E aqui é a importância do herbicida também para quem estuda, quem faz esse monitoramento. Se você não tem aplicação de herbicida regularmente para deixar essas diferenças do solo com o cultivo, ele acaba ficando tudo com o mesmo índice de vegetação e atrapalha um pouco o monitoramento. Essa é uma imagem de 6 de fevereiro, e vocês vão perceber que as parcelas já estão bem mais preenchidas, né? Eu já tenho um índice de vegetação aqui mais densificado. A imagem de 3 é de 2 de março, então vocês vão perceber aqui que a soja ela já está começando a dar uma amarelada nessa parcela, né? E olha o NDVI. Então, daquelas tonalidades de verde predominante, já começa a ver essa tonalidade de amarelo, que é o que eu coloquei aqui na faixa de visualização, né? Só para vocês terem uma noção. Então, por mais que visualmente ela está aqui mais densa, o índice já mostra que ela já está indo para um estado de senescência, né? E essa aqui é uma imagem do dia 19/3, que já estava com a soja seca. Eu não lembro se nesse dia já tinham colhido ou se ela estava pronta para colher, mas ela já seca aqui na imagem. Então, se eu precisar identificar falhas, né, nessas linhas de plantio, por exemplo, aqui, ó, tem uma faixa dentro dessa parcela onde teve falhas aqui, né? Especificamente nesse experimento aqui, que o professor Paulino trabalha com diferentes aplicações, eles ainda conseguem, né, monitorar, se precisar monitorar para essa imagem. Eu só fiz o índice de vegetação, né, meu objetivo é mais esse, mas dá para você monitorar a influência dessas aplicações nesses índices. Se está tendo um crescimento vegetativo maior, se o índice de área foliar foi maior com determinada aplicação ou outra. Então, você consegue monitorar isso com essas imagens de drone. E eu estou gerando imagens de área de pastagem, até uma área que a professora Vera, eu estava conversando com a professora Vera, estou gerando imagens, não tenho produtos calculados dela ainda, estou monitorando uma área de sorgo agora, então a gente está fazendo alguns experimentos para ver como que a gente vai aplicando o drone dentro desses cultivos. O projeto está um pouco parado por conta da pandemia, mas estamos gerando aí algumas imagens para esses usos. Só para finalizar, que eu falei 20 minutos a mais do que eu tinha programado, eu peço desculpa aí para a Vera e para vocês também, que quando fica muito longo não é muito produtivo. Só mostrar para vocês, tem um site da Embrapa, que é a Embrapa, e tem a parte aqui de geotecnologias, eu vou pôr o link no chat. Então, aqui vocês têm alguns materiais, publicações, né? Por exemplo, tem essa parte de perguntas e respostas
que a Embrapa publicou um livro chamado 500 Perguntas e Respostas sobre Geotecnologias, né, que vocês encontram o link para baixar o PDF aqui. Até que o usuário pode ter mais informações em Embrapa, monitoramento por satélite. E aqui tem o link do livro, né? Então, aqui, ó, Geotecnologias e Geoinformação, 500 perguntas e respostas. Então, aqui você pode baixar o e-book ou comprar o livro também, né? É um material muito bom da Embrapa, uma linguagem muito acessível para todas as áreas, né? Com esses termos, né? O que é satélite, o que é sensor, e as aplicações, né? Em pecuária, silvicultura, agricultura, enfim. Tem uma outra publicação da Embrapa, que é esse livro Agricultura Digital, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Cadeias Produtivas. Vocês entrarem aqui, vai ter o link para download também. Tem alguns sites aqui, o Agritempo, né? Tem inclusive um WebGIS de Moçambique, que a Embrapa fez, né? Tem imagens de Moçambique. E tem aqui alguns projetos da Embrapa, né? Esse site não está muito atualizado, mas tem alguns produtos interessantes. Tem esse GeoPecos aqui, que é a geotecnologia aplicada à dinâmica de gases de efeito estufa na agropecuária. Tem esse GeoDegrade aqui, né, que é para identificar nível de degradação em pastagem. No site desse projeto aqui tem diversos artigos publicados sobre mapeamento de pastagem, identificação de pastagem degradada. Tem aqui a parte de agricultura de precisão para sustentabilidade, sistemas produtivos. Tem alguns vídeos também. Esse vídeo em destaque aqui, ele não é muito recente, mas ele é bem interessante, que fala como que a geotecnologia é utilizada para aprimorar o conhecimento do espaço agrícola. Então, aqui nessa página vocês encontram bastante coisa. E, para fechar aqui, pessoal, essa é uma área que vocês já têm muito material à disposição. Então, desde tutoriais para trabalhar com software, videoaula, já soluções para monitoramento com drone. Na área de pecuária tem sido utilizado muito essa tecnologia de satélite para monitoramento de rebanho. Estava vendo, não sei se foi no Globo Rural essa semana, foi num programa rural, uma startup que eles criaram ali uma tecnologia, né, utilizando sistemas de informação também, que o gado passa de um lugar para o outro do confinamento. Nessa passagem de comida e água, ele tem uma balança, e aquilo ali vai sendo registrado num chip, né, que vem com a geolocalização daquele animal. Então, assim, é uma grande infinidade. Eu não tenho conhecimento de todas. Nessa área de pecuária, principalmente, o que eu trabalho mais é com monitoramento de pastagem degradada. Mas se vocês precisarem de qualquer coisa, de material, eu posso dar uma olhada e encaminhar também, se for necessário. Mas, de forma geral, é isso, Vera. Eu acho que eu falei demais. Muito bom, muito bom. Bastante completa a palestra, né, Alessio? Eu acho, assim, que alguns dos alunos já trabalham com alguns softwares mais complexos, né? Mas eu gostaria de lembrar que só um instantinho, Guilherme. Eu acho que no futuro a gente vai usar muito, né, Alessio, essas avaliações de áreas de plantio, tanto áreas agrícolas quanto áreas de pastagens, para fazer a estimativa de produção de massa, a estimativa ou a previsão, né, de necessidade de adubação, quais são os corretivos. Então, vai caminhar para uma avaliação muito mais tecnológica, muito mais rápida, né? Do que ir lá coletar o solo, coletar a amostra e calcular. Então, eu acho que o grupo tem que se preparar para isso. Eu acredito aí que deva gastar o quê? No máximo 5 anos, né, Alessio? Para que isso aconteça de uma forma mais efetiva em pastagens, como já está acontecendo na área agrícola, né? Sim,
pelo menos do que eu tenho visto, que eu tenho lido, essa área de pastagem ela ainda tem um pouco mais a desenvolver do que já vem sendo trabalhado essas tecnologias em agricultura. Uhum. Né? Mas já tem aplicativos, tem software que já tem os plugins prontos para você estimar a biomassa, né? Então você consegue estimar a biomassa em pastagem. Então já tem bastante coisa, mas ainda não está tão divulgado, tão popularizado. Tem muita startup, eu estava dando uma olhada também, que tem trabalhado aí com essas soluções também, o pessoal abrindo empresa e tem crescido bastante também, investindo nesses monitoramentos, né? Sim, até porque as áreas são gigantescas, né? Sim, quando a gente fala em área agrícola, né, tem as áreas, tem propriedades, né, muito extensas aí, mas geralmente são áreas bem delimitadas, né? Pastagem já tem uma dificuldade maior, né? Então, são áreas maiores, muita área de difícil acesso, né? Não é um relevo tão plano, então tem outras questões aí que tem que ser consideradas e talvez por isso está demorando um pouco mais também. Uhum. Guilherme, você gostaria de fazer uma pergunta? Isso. Alessio, deixa eu te perguntar. Você disse aí e tem uns programas, né, de geoprocessamento, acho EGIS, o Spring. Esses programas você consegue fazer um mapeamento da área, mas mapeamento assim de tamanho de área, de a dimensão, você consegue fazer, mas só nessa parte de mapeamento. Você tem essa possibilidade nesses softwares aí? Sim, medição de área é uma dos pontos aí que praticamente todos fazem. O problema maior é a questão da precisão, porque dependendo do que você vai utilizar de base, uma imagem de satélite Landsat, por exemplo, que ela tem uma resolução de 30 metros, esses 30 metros ele pode ser acrescido ali num erro de posicionamento. É um problema de escala, seria, né? Isso, tem uma questão importante de escala. Entendi. Se você pega o QGIS, ele já tem um plugin que você visualiza a imagem do Google Earth de fundo, no próprio software, né? Que é uma imagem com uma resolução melhor. Mas tem aquela questão do erro de georreferenciamento, de localização, que a própria imagem do Google tem. Então, ele te dá uma noção de área. Não é exatamente aquilo, né? Se você precisar de uma área exata, para registro de uma propriedade, por exemplo, né? Ainda é o georreferenciamento de campo, né? Você Entendi. tem equipamentos mais modernos, que permite você fazer isso com ganho de tempo maior, com qualidade, mas só com o software ou só com a imagem de satélite você não tem a precisão que é adequada para esse fim. Um georreferenciamento. Não sei se você já chegou a utilizar, ou você já ouviu falar, a utilização do AutoAD por conta, e tem como você inserir a longitude, né, alguns dados que você pode pegar no Earth ou em algum aplicativo que você usa para medir áreas. Você já teve esse conhecimento, essa utilização? Ou... Então, eu não trabalho muito com AutoCAD, eu tenho mais noção de AutoCAD só porque na área que eu trabalho na geografia, a gente insere muita informação de banco de dados, faz gestão de tabela junto com a informação, junto com o desenho, né? Então, o AutoCAD ele não é tão adequado para isso, por isso que eu não uso muito. As versões mais recentes que eu vi, ele já traz muito mais funcionalidades, questão de inserir aí coordenadas com mais precisão, desenho de área, medição de área, mas eu não vou saber te responder essa questão de usar em conjunto com imagem, porque eu não trabalho tanto com AutoCAD. Não, Mas entendi. ele melhorou bastante essas últimas versões. Uhum. Compensa dar uma olhada, mas eu não sei te responder. Não, tá bom, obrigado. Mais algum questionamento, pessoal? Eu tenho. Alessio, boa noite.
Boa noite. Então, a reflectância, ela varia de acordo com o comprimento de onda, não é? Isso. Com comprimento Esses, de onda dro refletido. esses drones mais civis, nem mais comuns, igual o senhor deu exemplo do projeto, ele capta todos esses comprimentos de onda ou não? Isso é só por satélite? Não. Aqui tem uma questão importante que é da câmera. O drone, ele vem com uma câmera simples, né? Uma câmera RGB, como se fosse uma câmera de celular. Ele filma em 4K, tem uma resolução, acho que de 20 megapixels, tem até melhor do que isso, mas é uma câmera comum. O que é possível fazer, e é o que eu estou tentando fazer no projeto, é adaptar, né, essa câmera comum, que a partir do momento que você pega essa imagem dentro do sistema de informação geográfica e você divide ela nas faixas espectrais, tem alguns métodos semelhante ao NDVI que permite que você calcule alguns índices pela essa imagem RGB, que é o que eu estou tentando fazer monitorando essas áreas. Então, estou pegando imagem de pasto, de sorgo, de milho, de soja, justamente para tentar equalizar esse índice para esse tipo de imagem. Só que é possível, tanto para drone quanto para Avante, você comprar as câmeras adequadas. Aí tem aquela Red Edge, tem câmeras específicas multiespectrais que pegam essas faixas separadas, né, do verde, do vermelho, do infravermelho. No laboratório eu comprei uma câmera de infravermelho, então ela pega, pelo menos para vegetação, ela pega as faixas importantes, né, do vermelho e do infravermelho. Então é uma câmera específica que eu comprei para acoplar no drone para fazer NDVI, especificamente, mas tem esses produtos. O problema deles ainda é o preço. Uma câmera multiespectral, ela está saindo em média de R$30 mil. Então, a câmera é 3 vezes mais cara do que o drone de uso civil, né? Essa câmera de infravermelho que eu comprei, ela foi paga em dólar, mas hoje ela estaria mais ou menos R$7 mil. Só a câmerazinha de infravermelho, que aí você ainda tem que comprar ou fazer na impressora 3D o suporte para você acoplar ela no drone, porque não é uma câmera própria, é gambiarra que eu estou tentando fazer para pesquisa. Mas esses asa fixa, que é o que o pessoal que está mexendo mais com monitoramento tem comprado, porque tem um retorno garantido, você paga 150 mil no equipamento, mas em pouco tempo você tira já esse investimento, né? Muitos já vêm com câmera multiespectral, então você já consegue fazer esse monitoramento de déficit hídrico, de ataque de determinada praga, já monitorando diretamente no infravermelho, porque a câmera é específica para isso. Mas a câmera normal que vem no drone, ela não tem essa especificidade. Certo, obrigado aí. Aí no projeto a gente está tentando adaptar justamente para dar uma alternativa com um preço mais barato, né? Que possa ser usada aí em pequena propriedade, ou até uma propriedade média e grande mesmo, para um monitoramento não tão aprofundado, né? Mas é uma solução de mais baixo custo. Mais algum questionamento, pessoal? Sem perguntas? Alessio, gostaria de agradecer. Convidei o professor Alessio a semana passada, né? Foi meio em cima da hora. E ele de pronto atendeu a minha solicitação. Eu tenho certeza que despertou a curiosidade no grupo, né? Porque é uma tecnologia relativamente desconhecida para a maior parte do pessoal, mas que a gente sabe que vai, né, que precisa ser estudada. E dizer que também, né, mais uma vez, que nós estamos à disposição, sempre que for possível e necessário. E acho que é isso. Muito obrigada.
Minha internet está horrível aqui, eu tô com a câmera desligada porque está bem chacoalhando aqui, tá nebulosa aqui. Mas vocês conseguiram me ouvir bem? Né, sim. Sim. Eu agradeço, estou à disposição, né, com antecedência ou em cima da hora, o que a gente tiver aqui à disposição para contribuir. E falar para o pessoal que, assim, não sei as áreas de atuação de cada um, mas hoje falava-se muito em agricultura 4.0, já estão falando em agricultura 5.0, né? Então, e é numa rapidez de evolução dessas técnicas e de equipamento que a gente, às vezes, não consegue acompanhar. Uhum. Um pouco que a gente distrai aí com a pandemia, já tem outra coisa diferente. E a gente já perdeu o bonde. Mas obrigado, Vera. Eu coloquei meu e-mail aqui no chat e, porque precisar, eu estou à disposição. Tá. Muito obrigada. Até logo, pessoal, então. Obrigada, Lécio. Agradecer. Falar que a gente tem várias áreas de pastagem, né? Se você tiver interesse, a Vera, acho que você já deve, às vezes, ter conversado sobre isso, mas a gente tem áreas de piqueteado que dá para, às vezes, ver alguma diferença, detectar. Seria muito legal a gente fazer, se você tiver interesse, ou se achar que o equipamento conseguiria identificar, né? Seria bem interessante. E a gente está à disposição também. Eu comecei com uma área pequena, ali perto da sede ali da fazenda mesmo, na entrada ali da fazenda. E depois, se vocês quiserem expandir aí, monitorar outras áreas, só a gente combinar certinho. A área que talvez seja mais interessante seja uma área piqueteada que a gente tem lá no final, perto da usina, porque os piquetes são maiores, né, do que ali perto da porta da fazendinha, e eles são bem lado a lado, e acaba que a gente consegue, talvez, ver melhor as alturas, assim, a altura de pastejo, não sei, né, você vai saber melhor que eu, mas lá talvez dê para ver melhor do que ali perto da estrutura mesmo, ali perto da usina, né? Acho que você sabe onde eu tô falando. Sei, eu estava fazendo sobrevoo numa matinha em frente ali, uma mata seca que tem ali. Muito bom, muito obrigada, viu? Achei muito interessante, muito mesmo. E qualquer coisa que precisar, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Bom descanso para todo mundo.